E o Ceará conta com o primeiro centro de cuidados paliativos e reabilitação totalmente horizontal do Nordeste. Uma grande estrutura, um grande equipamento, totalmente necessário. Esse é o nosso assunto do Checkup Podcast de hoje. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui no nosso estúdio, no CLDO-CCO, tratando seus olhos com excelência há mais de 25 anos e sempre recebendo convidados muito especiais. Recebendo hoje o Dr. Felipe Aguiar. Tudo bem, Dr. Felipe? Tudo em paz, minha querida. Prazer ter você aqui com a gente para falar do Serenes, né? Que esse equipamento incrível e tão necessário, como eu falei. É uma grande honra, sempre um prazer estar aqui com você, né? E vamos conversar bastante aí, que esse assunto dá muito pano para manga. E o Dr. Felipe, ele é paliativista, né? Está lá no dia a dia posso falar de pacientes, né, doutor? Sim, com os sim. pacientes. Doutor Ayrton Dantas, prazer ter você aqui no nosso Checkup Podcast. Ele que é CEO do grupo HDOC. Prazer é todo meu, Natália. Uma honra estar aqui, poder falar desse assunto tão importante para a saúde do Estado, né? E ter você interessada nesse assunto, o seu público podendo consumir essas informações, para a gente é realmente uma grande honra. Honra toda nossa. Então, vamos lá. O que é o Serenes? Qual é a proposta do Serenes, doutor? Natália, o Serenes é o primeiro centro de cuidados paliativos e reabilitação do Nordeste horizontalizado. A proposta do Serenes é cuidado, humanização. Se eu pudesse resumir o Serenes em uma frase, seria cuidado e humanização em todas as fases da vida do paciente, né? A gente costuma tratar o termo paliativismo com um tom de fim. E não, na realidade isso é uma confusão, o Dr. Felipe pode falar com muito mais propriedade sobre isso. Se eu puder resumir o Serenes em uma palavra, é cuidado, né? O Serenes vem para fornecer esse cuidado para o paciente em todas as fases da vida dele. Então, o paciente em estado paliativo, que não tem mais a necessidade de estar dentro de um hospital para um cuidado mais intensivo, mas necessita de um cuidado muito mais atencioso, e muitas vezes a família não tem essa preparação para dar esse suporte para o paciente, o Serenes oferece toda essa vantagem, né, de cuidado, de atenção, em um ambiente super confortável, com diversas oportunidades de interação com a natureza, interação com outras pessoas, todas as terapias integradas para que o paciente possa continuar fazendo a sua terapia dentro do próprio Serenes, e é basicamente isso. O Serenes vem para atender o paciente da forma mais completa possível, de forma humanizada. Um serviço muito necessário, né, doutor Felipe? Sim, com certeza. Na verdade, nós vamos ter um marco, né, na história da medicina e da saúde no estado do Ceará, porque o Serenes ele vem fechar um gap muito grande que nós temos de um local especialmente projetado para prestar cuidados, né? Como o Dr. Ayrton bem falou, a essência, de fato, do empreendimento é o cuidado, é a humanização. Então, nós vamos ter a oportunidade de cuidar das pessoas de maneira muito mais intensiva. Tem uma professora de cuidados paliativos que fala assim, que o cuidado paliativo ele é low tech, high touch. Então, nós vamos tirar o paciente que às vezes está recebendo determinadas terapias que não se aplicam naquela condição dele, que podem ser até um motivo de agravamento da condição dele. Esse paciente que não se beneficia desse tipo de terapia, mas que precisa de um cuidado muito mais intensivo em termos humanos, em termos de olhar para a totalidade da pessoa, em termos de uma atenção mais específica para as necessidades daquela pessoa, a gente vai projetar todo o cuidado para isso, né? Para que a pessoa se sinta realmente cuidada na sua individualidade, ter a sua dignidade preservada, o seu conforto garantido em todos os níveis, desde o ponto de vista físico, passando pelo ponto de vista psicológico, também social, porque a família ela é parte do cuidado e, ao mesmo tempo, ela é parte do paciente para nós. Então, não só a família, mas os pets também, né? As famílias, os pets, os amigos. Nosso espaço é bem pet-friendly, né? Porque são muitos jardins, muitos espaços abertos. Todos os quartos eles têm uma varanda que dá para um jardim. Então, de todas as camas, de todos os quartos, é possível contemplar um jardim, o verde, a luz natural. Então, tudo isso aí foi pensado
terapeuticamente, né? Tudo isso aí contribui para que o paciente de fato fique bem cuidado. Se Né? sinta Esse é o em objetivo. casa. Sim. Você vê que até a estrutura da unidade, a decoração, a arquitetura, ela é pensada para tirar a dor do paciente a ideia de que ele está num hospital, né, num ambiente frio, que é mais impessoal. Tem sua razão de ser, para ser assim, mas nessa situação em que a pessoa está com uma condição de saúde mais grave, em que ela está com um sofrimento mais intenso, é muito importante que a pessoa tenha um ambiente pensado para que ela se sinta de fato em casa. E eu fiquei impressionada com essa estrutura. Meu Deus, eu me perdi lá dentro. Não, tanto pelo tamanho, né, quanto por essa história mesmo do verde, da ambientação e o acolhimento, né, o nível dos quartos, né, tudo muito personalizado. Incrível. Perfeito. E a intenção é realmente essa, Natália. Que a gente tenha o paciente lá dentro e a família, que é muito importante nesse apoio, se sinta realmente em casa. Como o Dr. Felipe muito bem falou, a estrutura ela muito mais remete a um ambiente residencial ou um hotel, efetivamente, né? Todos os quartos, as acomodações, elas agregam e atendem não só o paciente, mas também a família, né? Nós temos 3 tipos de acomodação dentro do Serenes. A primeira é um loft, né? Então uma cama muito confortável, espaçosa, mas com aquela textura de cama residencial, sem aquela textura fria da cama de hospital, metálica, né? Então, toda a movelaria é uma movelaria em madeira que realmente retrata um ambiente residencial, né? Então, no loft ele tem ali o quarto bastante espaçoso, 100% monitorado, todo preparado para um atendimento como deve ser no paliativismo, na transição hospitalar, na recuperação. Na emergência também. Na emergência, as portas largas, a saída para o paciente. Você tem noção, quando você entra e sai pelo loft, você tem a cozinha com uma mesa para refeições, um local um espaço para leitura, um sofá, direto para uma varanda, a varanda saindo direto para um jardim, mas todo aquele móvel ele é rebatível para permitir a entrada e a saída do paciente, se assim for necessário. Se for necessário remover o paciente para um atendimento de urgência e emergência, o quarto ele permite isso. Na mesma forma, no quarto duplo e no single, né? A gente tem toda essa estrutura voltada para dar o verdadeiro conforto que o paciente precisa. E a família pode ficar lá? A família pode e deve ficar, né? Se assim entender. Mas se não tiver disponibilidade, não tiver tempo para ficar lá no Serenes, vai ter à mão toda a informação do paciente que ele está deixando lá, né? Então, a equipe multidisciplinar do Serenes vai monitorar 100% e 24 horas por dia o paciente para entender como é que está a evolução, e isso pode e vai chegar para o familiar em tempo real, né? Se assim desejar acompanhar. E como é que é essa equipe, doutor? Lá nós vamos ter uma equipe completa, de fato, né? Vamos ter médicos de plantão lá 24 horas, enfermeiros também, técnicos de enfermagem e toda a equipe multiprofissional. Então vamos ter lá fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionista, assistente social, farmacêutico, outros terapeutas, né, em várias outras terapias que agregam ao cuidado com o paciente, arte-terapia, musicoterapia, assistência espiritual. Então, a gente está pensando em um cuidado mais amplo possível, né? E, de fato, nós vamos ter uma equipe multiprofissional completa. Então, você imagina estar com o seu ente querido, que está adoecido, que está precisando de cuidado, que está precisando de assistência, vivendo num ambiente como que uma pousada, mas que, ao mesmo tempo, ele tem, fora da porta, toda uma equipe multiprofissional à disposição de plantão para atender as necessidades de saúde dele, né? Ainda tem os colegas lá também, né? Porque tem essa interação lá dentro também. Sim. Né? Tem uma área em comum, assim, Sim. que eles se encontram, jogos, bate-papo ou não? Ou isso é mais para casa de idoso? Tem essa diferença? Bom, tem diferença, mas no Serene sim, tem espaços voltados à integração, né? A gente entende também que o paliativismo, ele, de certa forma, tradicionalmente, ele dá uma afastada, né, nesse vínculo social do paciente. Ele fica preso em casa ou vivendo aquela doença, isso, né?
Então, o Serenes, ele tem como maior finalidade devolver essa expectativa para o paciente, né? Uma perspectiva para o paciente. Tirar da frente dele o único pensamento na doença, né? Mas voltar a sentir o prazer da vida. Então, o Serenes vai possibilitar essa interação social, essa interação cultural, tem sala de jogos, né? Vão ter algumas interações como oficinas para o paciente paliativo, para o paciente em reabilitação, em recuperação. A gente possibilita até para o paciente que, pela sua condição, que está preso à cama, ter um pouco do retorno ali dos prazeres da vida, né? Então, a gente vai utilizar a tecnologia para devolver para o paciente um pouco desse gostinho do que é uma caminhada na beira-mar, uma visita à sua casa no interior do estado onde você nasceu, onde você cresceu, e a gente vai fazer isso por meio da realidade virtual. Vamos transportar isso através de um óculos para o paciente, seja no momento em que ele está ali transitória ou permanentemente numa cama, ou em recuperação, ou durante uma fisioterapia, a gente vai levar esse momento para o paciente. Então, a maior intenção do Serenes é devolver para o paciente também essa condição social, né? De continuar a ter perspectiva na vida, continuar a entender que o paliativismo não é o fim. Gosto muito dessa frase, doutor, você sabe, né? Sim, Paliativismo não é o fim. E quais seriam as diferenças, então, para uma casa de idoso, doutor? Basicamente, é assim, um lar de idosos, né, um residencial próprio para idosos, é um lugar que foi projetado para que o idoso viva lá, more lá, com relativa independência, né, e sem necessidade de cuidados tão intensivos. Então, aquela pessoa que, de repente, já criou seus filhos e está vivendo sozinho, ou o casal mesmo de idosos, e que precisa de um lugar que ele tenha uma assistência um pouco mais de conforto, com mais facilidades no dia a dia. Então, esses residenciais eles se aplicam a isso. O Serenes ele se propõe a receber pessoas de todas as faixas etárias, então não só idosos, que precisam de um cuidado específico, qualificado de saúde, né? Então, ela precisa do conforto, ela precisa das facilidades, mas ela precisa também de um cuidado muito mais intensivo. Então, por exemplo, lá nós vamos ter uma equipe de plantão 24 horas. Então, 24 horas do dia eu vou ter médico, enfermeiro, técnico de enfermagem à disposição da pessoa. Nós vamos ter toda essa equipe multiprofissional também diariamente lá. Então, é um cuidado muito mais amplo, né? Muito mais completo, para uma necessidade também muito maior da pessoa. Aí, de forma prática, quem é que chega até vocês? Para a gente entender qual é o perfil de público. O perfil do paciente ele pode ser tanto o perfil particular como o paciente que vem pela operadora de saúde, né? Nós passamos recentemente, no mês de setembro, pela pré-inauguração do Serenes. Já tivemos uma sinalização muito positiva do público, tanto particular como das operadoras de saúde interessadas nos serviços do Serenes, né? Então, esse é o público do Serenes hoje. Não importa a idade, não importa o gênero e a condição, se necessita do tratamento paliativo, da reabilitação ou da recuperação, o Serenes está disposto a atender. Isso qualquer tipo de recuperação, né, doutor? De uma cirurgia? Isso. Uma cirurgia, uma doença grave, né, que necessite de um apoio, de um cuidado muito mais intensivo, o Serenes está preparado para receber esse paciente, né? Eu acho que vocês vão até ampliar isso futuramente. Eu estou sentindo isso. Pessoas, por exemplo, que fazem uma cirurgia plástica, querem ficar mais tranquilas, um conforto maior. Já está nos planos? Possivelmente. É um tema que para a gente é relativamente novo, mas nós já fomos indagados algumas vezes se a gente tem a pretensão, em algum momento, receber pacientes que vêm da cirurgia plástica. A gente sabe que o paciente da cirurgia plástica, ele sai do hospital, vai para casa, muitas vezes precisa do atendimento de uma equipe multidisciplinar, e 15, 20 dias depois é que ele estaria plenamente recuperado, né? Então, em casa, o suporte nunca é um suporte 100%, né? E dentro de um ambiente como o Serenes, seria realmente um encaixe perfeito, né? Paciente, dos cuidados que o paciente precisa, muito próximo, né, do centro urbano. Então, pacientes do Eusébio, Fortaleza, região metropolitana poderiam ir até o Serenes, né? Serem atendidos por uma equipe multidisciplinar e não passar por esse
essa recuperação em casa, né? Muitas vezes sem o preparo necessário do familiar. E como é que está a questão do funcionamento hoje? Nós estamos nos últimos acertos, né? As questões de licenciamento, os últimos detalhes operacionais. Então, nós queremos que agora, no iniciozinho de 2026, nós vamos estar de portas abertas, de fato, recebendo os pacientes. Estamos em fase de negociação com alguns operadores de saúde, como o Dr. Ayrton falou. Então, em muito breve, nós devemos estar aí de portas abertas para receber essas pessoas que tanto necessitam, né? Então, a minha perspectiva é que, com a abertura dos Serenes, de fato, muita gente vai descobrir uma necessidade que achava que não tinha porque não tinha opção. Não existia nenhuma estrutura no estado do Ceará que pudesse receber esses pacientes com a qualificação com que nós vamos receber. Então, era um problema. Esses pacientes estão sendo maltratados muitas vezes, ora nos hospitais, ora em casa, não estão recebendo o cuidado que precisariam com a excelência que merecem. E às vezes não sabe que tem esse problema porque não tem a solução à mão. Agora vão ter. E até a questão mesmo da idade, né? As pessoas estão vivendo mais hoje também. Então, assim, acaba que toda família, em algum momento, vai se deparar, né, com a questão da idade ou com algum problema mesmo, né? Algum problema da vida, né? Alguma eventualidade. E é importante saber que tem esse suporte. Sim, claro. Com certeza, com a longevidade sendo um tema efetivamente em destaque, né? E cada vez mais a gente percebendo efetivamente que esse tipo de cuidado ele é importante, naturalmente a sociedade vai começar a destravar efetivamente o olhar para uma proposta como o Serenes. Um belo exemplo, e é um exemplo muito corriqueiro, né, é do atleta, do profissional ou do atleta de fim de semana, né, rompe o ligamento, precisa passar por uma cirurgia ortopédica, faz a cirurgia e a recuperação é muito dolorosa, muito complicada, e geralmente ele fica em casa com o apoio da família, tem que se deslocar para fazer fisioterapia em algum centro, ou em um hospital, ou em uma clínica. O Serenes pode receber esse tipo de paciente. Então o paciente vai ter todo o conforto, vai ter todo o cuidado dentro do seu quarto, seja loft, seja duplo, seja o single. Vai poder ter o acompanhamento do familiar, vai passar pela necessidade, pelo cuidado naquele momento de dor. Você sabe que é uma fase muito dolorosa pós-cirúrgica de uma cirurgia ortopédica, né? E passar pela fisioterapia, porque a gente vai ter a fisioterapia dentro do Serenes. Então, é uma oportunidade que hoje o público não conhece, mas que a partir do momento que o primeiro começar a utilizar, essa novidade tende a circular de forma muito mais rápida, né? Muito Então, melhor que o hospital, é um belo exemplo do que como o Serenes pode atender o público, né? Olha, e o Serenes foi um grande presente não só para o Ceará, mas para o Eusébio também, né? Aquela região ali. Estive lá na inauguração, o prefeito estava lá. Então, assim, um grande presente para todos nós, né, doutor Ayrton? Perfeito. Realmente o Serenes hoje é a menina dos olhos do Grupo HDOC, de verdade. O Serenes ele representa, Natália, muito sinceramente falando, não um projeto isolado, né? Nem de longe o Serenes é um projeto isolado. Nós não queremos, a nossa proposta é sair dessa visão de saúde fragmentada, onde o paciente, a depender da sua necessidade, na sua jornada, ele procura ambientes de saúde diferentes, né? Então, um hospital de uma rede, uma clínica de outra, uma especialidade que ele não encontra no seu plano de saúde, ele vai ter que correr para um outro grupo. E o Grupo HDOC, ele pretende oferecer para o público essa saúde integrada, né? 100% integrada, para que a gente possa abraçar a jornada do paciente com cuidado e humanização, desde aquele primeiro atendimento, que é um atendimento preventivo, proativo de saúde, até uma necessidade de uma consulta clínica, uma desventura de urgência e emergência, né? Um transporte intra-hospitalar. Então, a gente está preparado para, de forma ecossistêmica, atender o paciente do início ao fim da sua jornada, né? Então, se o paciente precisa de uma simples consulta, nós temos a clínica. Se precisa de um atendimento hospitalar, nós temos os hospitais da rede. Se precisa de um transporte interhospitais, nós temos as ambulâncias do HDOC Urgente para atender. Clínicas como o transtorno do neurodesenvolvimento, o LUB está aí para atender. Então, nós enxergamos o paciente como foco de tudo que a gente faz.
o Grupo HDOC traz um propósito que eu acho muito bonito, que é tornar o mundo mais saudável. E nós só podemos pensar no mundo mais saudável se a gente pensar em todas as necessidades do paciente, enxergá-lo de forma 360. E o paciente, ele não é um fim em si mesmo, ele não é isolado. Eu tenho que entender o paciente na sua condição social, tenho que entender o paciente na sua condição psicológica, eu tenho que entender o paciente dentro da sua família, as suas necessidades. Então, a nossa visão é efetivamente acobertar essas necessidades do paciente com a oferta do maior número de soluções em saúde possíveis, né? E o Serenes vem para completar. O Serenes não é um silo, ele é parte de um todo, mas é uma parte muito importante, né, doutor Felipe? Eu acho que a gente, todo mundo que forma o Grupo HDOC tem um carinho, um amor muito especial pelo Serenes. Um chamego, né, doutor? E como médico também, né? O senhor que está ali no dia a dia, vendo essa rotina tão difícil do paliativismo, é um grande presente também. Sem dúvida. Para os profissionais de saúde, especialmente quem lida com cuidados paliativos, o Serenes ele é um presente, na verdade, porque a pessoa que trabalha com pacientes que estão muito graves, que estão muito sofridos, que estão passando por um momento muito difícil, acabam se envolvendo naturalmente muito com a história daquela pessoa. E eu digo sempre que o cuidado paliativo ele não dá para fazer de qualquer jeito. Você tem que sempre fazer o cuidado paliativo com o coração na mão, né? A gente tem que estar junto das pessoas, realmente querendo o bem daquela pessoa, realmente nos dispondo a cuidar bem, né? E o cuidado paliativo é uma área especificamente que é impossível fazer se não for assim. Então, quando a gente vê uma estrutura como aquela, e eu digo porque depois da nossa pré-inauguração eu recebi vários feedbacks, né, de colegas paliativistas, de profissionais que viram, os que estavam lá, que receberam notícia, que viram as imagens, todo mundo assim empolgadíssimo, né, com a chegada do Serenes, porque, nossa, finalmente nós vamos ter agora um espaço nosso, né, digamos assim, todo mundo com um senso de pertencimento a esse projeto, porque todo mundo quer o bem das pessoas que vão ser atendidas lá, né? Então, às vezes mesmo as pessoas que não vão estar trabalhando diretamente lá, estão ali com o coração empenhado também para que tudo dê certo, para que os pacientes sejam bem cuidados. Então, de fato, para a comunidade paliativista especialmente, mas para todo o cenário de saúde do estado do Ceará, eu digo que o Serenes é um grande marco. Que nós vamos, inclusive, provocar uma mudança de perspectiva na saúde, né? Quando a gente traz uma unidade que a pessoa está internada e a pessoa está confortável, a pessoa tem a oportunidade de ter um contato mais próximo com a família, de ter uma interação social facilitada, de ter o seu pet junto, de ter um contato com a natureza, de estar num ambiente que ele não se sinta mais num ambiente frio, mas que ele se sinta acolhido enquanto pessoa. E nós vamos mostrar que é perfeitamente possível cuidar com excelência técnica, aliando-se a essa visão humana completa. Nós vamos provocar todas as unidades de saúde a dizer assim, olha, todo mundo tem que seguir por esse caminho também, né? Então, para mim é um grande marco, assim, um presente, uma felicidade muito grande. Acho que posso falar aqui por todos que trabalham com cuidados paliativos. Contando as horas, contando os dias e as horas. Que eu imagino o quanto é desafiador desafiadora a sua missão, né, doutor? Porque realmente não é fácil, né, ver os pacientes, né, nesse estado, né, muitas vezes bem difícil, e o quanto vocês se entregam, se envolvem, trabalham realmente com o coração. E aí vamos ter que esperar até 2026, né, doutor? Mas está chegando, né? De forma tá mais perto, né? De forma mais segura, digamos aí, início de 2026. Mas a gente está trabalhando com muito afinco para que a coisa seja antecipada, né? Então, acho que o quanto antes a gente puder abrir as portas do Serenes e oferecer esse cuidado, essa atenção que o doutor Felipe muito bem falou, e você percebe na fala do doutor Felipe como ele fala com amor sobre o paliativismo, né? Que eu acredito que seja muito recompensador também. Apesar de ser uma tarefa árdua, doutor Felipe, eu acho que é muito recompensador. E o quanto antes a gente vai abrir o Serenes. Eu acho que 2026, janeiro de 2026 é uma data segura, mas a gente está tentando o máximo antecipar. E são quantos quartos lá? Como é a estrutura? Qual é a capacidade? Nós vamos ter cerca de 100 acomodações, né?
como o doutor Ayrton falou, vamos ter lofts, e que são unidades assim bem completas, em que a pessoa vai se sentir em casa mesmo, porque nós temos uma sala de estar, uma pequena cozinha, tudo muito bem equipado. Temos apartamentos individuais, temos unidades compartilhadas para 2 pacientes. Então nós vamos ter Capela. uma capela que ficou belíssima, né? Meu xodó da unidade. Bem lá no centro. Mas temos também espaços, né, de convívio, temos uma biblioteca, temos os jardins que são todos passeáveis, né? Os jardins não são só decorativos, eles servem para que as pessoas possam ter contato ali direto com a natureza também. Temos auditório, temos um restaurante que vai ser aberto ao público também, para permitir que os familiares, ao visitar os pacientes, tenham a oportunidade de comer juntos, né? A gente entende, e isso é muito a cara do cuidado paliativo, né? Que uma refeição compartilhada, ela tem muito significado, né? Então, eu tenho dito para as pessoas que vão fazer a nutrição lá, eu digo, olha, a gente não precisa ter comida sofisticada aqui, mas a gente precisa ter comida boa. Então eu quero chegar aqui, eu quero comer um cuscuz com ovo gostoso, que eu me lembre daquele cuscuz com ovo que eu como em casa, com a minha família, numa tarde de sábado, conversando. Eu quero que as pessoas tenham essa experiência de resgatar aquelas experiências, né, muito emocionais, muito pessoais delas, e a comida passa por isso aí também, né? Muito. Então nós estamos pensando em cada pequeno detalhe para isso. Então estou muito feliz com o projeto todo. Muito bem. E o Grupo HDOC só avançando, né? Estiveram com a gente no Troféu Checkup mais uma vez, mostrando toda a estrutura, né? Mostrando os serenes. E vocês com essa missão tão linda, né, doutor? Que é oferecer saúde em todos os aspectos para a vida das pessoas. Sim. Por sinal, a festa foi maravilhosa, né? Eu sempre ouvia falar, Natália, que ano a ano a festa superava as expectativas. E eu confesso que a minha expectativa estava bem alta, né? Por tudo que eu ouvi falar dos anos anteriores. Mas essa festa foi de um cuidado, Meu Deus, eu não consigo nem explicar, efetivamente. Foi muito linda a festa. Os homenageados, eu acho que não poderia ter sido diferente. Vocês acertaram muito a mão em cada profissional que foi indicado e que foi agraciado com o prêmio. A surpresa ao final com o Dr. Max foi muito emocionante. Arrancou lágrimas de muita gente, né? Chorou, doutor, também? Doutor Me emocionei também. Ficou emocionado também. Mas a gente fica muito feliz, porque é um ano inteiro de trabalho, né? E tudo feito com muito carinho também. Minha mão lá em tudo, né? Os convidados, o buffet, né? Então, assim, quando a gente vê esse resultado e que a gente consegue entender que todo mundo captou a ideia, né? Todo mundo realmente entendeu que é uma grande celebração da saúde, para a saúde, aí ficamos muito felizes. E muito obrigada pela parceria, muito obrigada por estarem com a gente. E estamos juntos, né? Ansiosa aqui também para essas portas abrirem lá dos Serenes, para a gente ir lá e fazer muitas matérias e mostrar como é que está esse funcionamento aí para o nosso público que também está ansioso. Excelente. Nós é que agradecemos a oportunidade de dividir com você esse momento, né? Estamos igualmente ansiosos de abrir as portas dos Serenes e queria te fazer um agradecimento especial por dar tanta atenção a esse tema tão importante e ter conduzido o nome do Serenes em tantas oportunidades legais para a gente, né? Com um público seleto, com um público qualificado, o ápice da saúde do estado do Ceará, em todos os momentos que você nos carregou como nome, né? Então, queria fazer esse agradecimento especial a você. Muito obrigada, é uma honra para mim, viu? Muito obrigada, então. Gostaram do nosso podcast? Excelente. Então tem que voltar. Com Quando certeza. gosta, tem que voltar. Com toda certeza. Muito obrigada, então. Muito sucesso aí para o nosso Serenes. Abraço para o nosso querido doutor. Ele já veio aqui, né? Você sabe, né? Já, né? Doutor Newton. Né? Doutor Newton já veio aqui. Estamos devendo um cafezinho, mas vamos lá. Cumprir a promessa. Tá no aguardo esse café. E é isso, né? Você que ficou comigo, você gostou desse assunto, então compartilha. Já segue aqui o nosso canal do YouTube do programa Checkup. E fica ligadinho aí no Serenes. Ó, o Instagram está aqui no vídeo. Então você já vai lá e segue também o Serenes. E um beijo muito especial para você. A gente volta na próxima quinta com um episódio inédito, mais um
do Checkup Podcast. Obrigada mais uma vez ao Grupo CLDO e CCO, tratando os seus olhos com excelência há mais de 25 anos, nosso patrocinador oficial. E não esquece que todo domingo nós temos programa Checkup na TV Diário, às 19 horas. Nossa reprise às terças-feiras para todo o Brasil, viu? Checkup em alta, 27 anos no ar, doutor. Tô aqui. 2.7, quase a Hebe da TV Cearense, né? Com tudo, começando agora. Deixa eu dar os presentes, não esqueço, para vocês lembrarem da gente. Ó, para colocar lá no escritório. Obrigado. Muitíssimo obrigado. E um beijão, até a próxima. Até. Tchau, tchau.